Olá, meus queridos alunos, bom dia. Professor Francisco Miranda, do Departamento de Física do Instituto Federal do Maranhão, campus Mônica Castelo. E volta para dar continuidade aí aos tópicos de Física para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Lembrando que na aula anterior eu falei sobre os princípios básicos da eletrostática e hoje vamos dar continuidade. Eu vou aqui falar, dar ênfase ao princípio da atração e repulsão, que também fez parte da aula anterior. Então, vamos colocar aqui uma situação bem tranquila aqui, vou botar aqui um ponto A, nesse ponto eu vou colocar uma carga Q1 positiva, e aqui um ponto B, uma carga Q2 também positiva, lembrando que esses dois pontos estão separados, por uma distância D. Então a carga Q1 está separada por uma distância, separa a carga Q2 aqui, estão separadas por uma distância D. Então, há uma interação, nós vimos pela aula passada que há uma interação aqui entre essas duas cargas, uma interação de repulsão. Essa carga Q1 aplica uma força nessa carga Q2, essa carga Q2 aplica simultaneamente uma força em Q1. E essa força, como se trata de vetor, nós temos que colocar a direção do vetor. E para isso a gente traça a reta, ligando esses dois pontos aqui. É a primeira coisa que nós fazemos para colocar o vetor força, traçar essa reta, Essa reta que eu vou chamar de reta S. A reta S é a reta que liga os dois pontos aqui onde estão localizadas as cargas. E nessa reta S aqui a gente vai colocar o vetor força de repulsão. Então nós temos uma força para cá, uma força F para cá. Por uma questão didática aqui, vou colocar esse vetor aqui, vou chamar aqui, essa força aqui é da carga Q1 aplicada em Q2, então vou chamar de E1, 2, 1 em 2. E aqui eu vou chamar de F21, é a força que a carga Q2 aplica na carga Q1. Lembrando que F, o módulo de F12 é igual ao módulo de F21. Isso vou chamar de F, tá? F. Ok? Então nós já sabemos a direção da reta S e sentidos opostos. Aí vocês lembram que eu pedi para vocês fazer a pesquisa sobre Charles Auguste Coulomb, tá? Cidadão francês, que deu uma contribuição muito grande para calcular o valor dessa força. Ele usou uma balança de torção, lembrando que ele viveu aí, acho que meados do século XVIII, início do século XIX. Ele, através de uma balança de torção e de forma experimental, vários experimentos que ele fez, ele chegou a esta equação aqui para calcular o valor dessa força. Ele usou também cargas pontiformes, como eu falei na aula passada, as cargas pontuais, Então a força F, o módulo dela é calculado por uma constante K, pelo produto da carga Q1 e Q2, o produto dividido pela distância ao quadrado, a distância que separa as cargas. Então esse D aqui é essa distância aqui, tá? As cargas Q1 e Q2 são dadas em Coulomb. A unidade no sistema nacional é Coulomb. Vamos usar a letra C maiúscula para a unidade. A distância D é dada em metros. A força é dada em newtons, a gente já conhece, newtons. E a constante K, nós vamos já calcular essa unidade. Lembrando que essa constante K, tá? A constante K é chamada de constante eletrostática. É uma constante mesmo. Constante eletrostática. Tá? Então, essa constante vai depender do meio, No caso, a gente vai muito usar aqui o meio vácuo. Aí essa constante K vai ser
Vamos colocar o índicezinho dela assim 0. K0 significa constante eletrostática no vácuo. E ela tem um valor dado, né? Já especificado. Constante eletrostática no vácuo é 9 vezes 10 a nona Newton metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Esse valor aqui é dado para nós, né? Porque quando ele falar no problema que o sistema se encontra no vácuo, a constante, essa constante K que aparece aqui vai assumir esse valor, ok? 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado, tá bom? Então, queridos alunos, geralmente a gente vai discutir um pouquinho essa equação, né? Só lembrando que essa equação aqui é uma equação experimental, tá? Onde foi deduzida a partir da balança de torção, que vocês tiveram conhecimento através das imagens, né? Pesquisado, né? Colocado no caderno. Se não tiveram, pode dar uma olhadinha agora aí. É só colocar aí no Google aí, balança de torção usada por Coulomb, que vai aparecer várias imagens aí dessa balança. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa equação, Magnon, falar um pouquinho aqui sobre ela, mais um pouco. Então, aqui é uma fração, né? Aqui é uma fração. Observe que aqui, esse aqui é constante, K é constante, Q1 é constante, o valor da carga é constante, não muda. Q2 é uma constante, também não muda. E D é a distância. A distância você pode colocar a distância que você quiser. Eu posso botar a distância de 2, posso botar a distância de 4, de 8, de 6. A distância varia e a força vai variar com a distância ao quadrado. Ou seja, agora observe que é uma fração, né? E você tem aqui em cima Q1 e Q2, isso aqui é a constante de proporcionalidade, né? Então você pode dizer que F é proporcional a Q1 e Q2. Quando eu falo que F é proporcional a Q1 e Q2, significa que se você aumenta o valor das cargas, você aumenta o valor da força. Mas aqui, se você olhar, a distância está no denominador da fração, aqui embaixo, aqui, ó. Então, na fração, você aumenta o denominador, você diminui o quociente da fração. Vou dar aqui um exemplo aqui bem simples, né? Olha só, 1 dividido por 2 dá 0,5. 1 dividido por 4 dá 0,25, tá? Aí se você botar aqui 1 dividido por 10, já dá 0,1. Observe que aqui 2, 4 e 10 eu fui aumentando o denominador, né, deixando um fixo. Aumentando o denominador 2, 4, 10 e o resultado foi diminuindo. Aqui era 0,5. Aqui já deu 0,25 e aqui já deu 0,1. Então, se você aumenta, né, o denominador aqui, se você aumenta a distância, o valor F vai diminuir. Se você diminui a distância, o valor F vai aumentar. Então, F é inversamente proporcional à distância. Distâncias grandes, F pequeno, né? Quanto mais as cargas se afastam, né? Quanto mais elas ficam afastadas, menor é o valor dessa força F. Isso foi visto na balança de torção utilizada por Coulomb. E quanto mais próximo tiver as cargas, né? Maior é a força, né? Mais intensidade, né? Mais forte é a força, tá? Ok? Então, quanto mais perto você tiver da sua namorada ou do seu namorado, maior a intensidade do namoro, né? Se de repente a namorada resolve viajar ou o namorado resolve viajar, aí essa força ela tende a diminuir. Essa força de atração ou de repulsão, né? Tende a diminuir. Com a distâncias grandes, a força diminui. Então nós dizemos que a força é inversamente proporcional à distância. Por que usar a palavra inversamente proporcional à distância? Porque se a distância diminui, a força aumenta. Então diminui a distância, a força aumentou. Então uma grandeza sobe e a outra desce. Ou uma desce e a outra sobe. São grandezas inversas. E aqui em cima não, tudo que está aqui em cima é proporcional. Se aumenta o valor da carga, aumenta a força. Se aumenta o valor da carga Q2, aumenta a força. Então essa aqui acaba sendo uma constante de proporcionalidade.
E a constante eletrostática depende do meio, no caso do vácuo, esse valor. Então, só para a gente trabalhar um pouquinho aqui com as unidades, né, para a gente chegar a essa unidade aqui, a unidade de K, nós podemos fazer o seguinte, ó. Vamos tirar o valor de K aqui nessa equação. F é igual a quem? A K, Q1, Q2 e D2. Tá? Só lembrando que aqui Q1 e Q2 nós vamos usar módulo, tá? Mesmo que a carga Q1 for negativa ou Q2 for negativa, o negativo é só para indicar se a carga se a força é atração ou repulsão. Só para isso que serve os sinais das cargas, mas aqui a gente vai usar em módulo. Então, vamos tirar o valor aqui. Aqui é 1, né? Esse vezes esse multiplicado por esse fica K, Q1, Q2, que é igual a F vezes D2. Eu quero o valor de K, então K vai ser quem? Esse termo, FD2, dividido por Q1 vezes Q2. Então K, se usar as unidades aqui, F é dado em newtons, D é dado em metros, vai ficar metro ao quadrado. E a carga Q é dada em coulomb, fica Q1 vezes Q2, dá coulomb ao quadrado, que é exatamente a unidade dessa constante, tá? Dessa constante K. Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Isso aqui é a unidade da constante K no sistema internacional. Sai daqui da equação na própria lei, né? Sai daqui. Se você usar a força em newtons, a distância em metros, isso aqui, a carga é coulomb, fica essa unidade para a constante K. Lembrando que no vácuo a gente vai utilizar esse valor aqui, 9 vezes 10 a nona, newton por metro quadrado. É o que nós mais utilizamos nos problemas de física, quando a gente for utilizar a lei de Coulomb. Ok? Então, nós sabemos que a força é inversamente proporcional à distância, né? Quanto maior a distância, menor a força. E é interessante que eu chamo a atenção de vocês também, que essa distância aqui não pode ser zero. Eu não vou dividir nada por zero, né? Essa divisão ela fica impossível de ser feita. Essa distância não pode ser zero, tem que ter uma distância, tá? Ela vai aumentar, a força vai diminuir, tá? Mas não vai chegar a ser zero, porque aqui no caso, melhor, se eu diminuir, ela vai diminuir, tá? Eu vou diminuir a distância, mas não pode ser zero, porque eu não faço essa divisão aqui por zero. Você não divide por zero. Essa distância D é diferente de zero, tá? Esse D é diferente de zero. Bom, eu chamo a atenção para o gráfico, que é outra coisa que todos nós temos que saber. Vou fazer aqui o gráfico da força em função da distância, tá? Aqui é zero. Força em função da distância. Então aqui é como eu falei para vocês, aqui é constante, aqui é constante, aqui é constante. Então eu vou ter F, algo constante dividido por D2. Se fosse fazer um resumo desse aqui, constante, constante, dividido por D2, que varia na verdade é a distância, por isso que fica F em função da distância. Porque o K é constante, Q1 é constante, Q2 é constante. Então a situação, eu posso resumir isso aqui assim, né? Isso aqui tudo constante, eu vou chamar isso aqui de um certo A. Uma constante A dividido por D2. Tá? F em função da distância. Observe, eu chamei isso aqui K, Q1, Q2, esse produto, eu chamei de A. Então ficou A dividido por D2. Não lembra. Isso aqui é uma função que não lembra a função de segundo grau, porque a função de segundo grau é essa aqui. F de x igual a x2 mais bx mais c. Função de segundo grau, uma parábola. Não é o caso aqui. Aqui eu tenho A dividido por D2. Também não lembra a função do primeiro grau, que é isso aqui. AX mais B. Isso aqui é uma reta. Então essa função aqui, quando eu fizer o gráfico f em função da distância, não vai dar parábola, porque não é essa função, tá?
não tem esse formato e nem vai dar uma reta. Então, a gente vai ver que esse gráfico aí, vejam só, vou botar aqui só para, tá? Só um detalhe aqui. Se a distância for 1, vamos supor que nosso A, esse A aqui seja igual a 1, tá? Esse A seja igual a 1. Então, vou ficar com a função f igual a 1 dividido por D2. Pronto, isso aqui tudinho está dando A, que eu estou chamando de 1. Então, 1 sobre D2. Vamos fazer o gráfico dessa função, 1 sobre D2. Vamos dar valores para D e ver quanto é que vai dar F. Então, para D igual a 1, quanto é que vai ser o nosso F? 1 ao quadrado dá 1. Então, 1 por 1 dá 1. Então, F vai ser 1. Tá certo? Tá aqui. Esse ponto aqui, ó. 1 em 1. É o nosso primeiro ponto aqui. Deixa eu botar aqui essa tabelinha. F quando D igual a 1, o nosso F é 1. Eu vou aumentar o D. 2. Aumentando o D igual a 2, olha só o que vai acontecer. Vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, 4. Vai ficar 1 quarto. 1 quarto, né? 1 quarto o valor de F. Eu vou agora colocar 3. Vai dar 1 nono. 1 sobre 9 o valor de F. Observe que eu estou aumentando o D e está caindo o valor de F. Tá? Então eu estou aumentando o D. Então aqui é 2 e aqui é 3. Para 2 deu 1 quarto, né? Então aqui seria a metade, vem aqui o meio. Deixa eu ajeitar aqui, vem aqui meio. 1 quarto seria aqui, ó, metade de meio. Tá? Então, para D, esse ponto aqui. 2 e 1 quarto, ó. Aqui 1 quarto. 3, 1 nono, dá menor ainda, né? 1 nono, aqui seria 1 oitavo. 1 oitavo, que é metade aqui, 1 nono seria menor ainda, né? Aqui, ó. Tá? Aumentando aqui. Agora vamos fazer o seguinte, bora diminuir o D. Botei 1, né? Vamos botar D igual a meio agora. Só dois valores aqui. Para D igual a meio, o que vai acontecer? Vou fazer bem aqui para vocês. Para D igual a meio. Para D igual a meio, fica F igual a 1, D igual a meio. Então fica 1 meio elevado ao quadrado. Vai ficar 1 sobre 1 quarto. É aquela, né? Você repete agora a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 4. 1 vezes 4. Então, para D igual a meio, eu diminuí a distância agora. Aqui era 1, aqui era 2, aqui era 3. Eu diminui a distância, botei a distância agora a metade de 1. E a força aumentou agora, deu 4. Tá? Deu 4. Então, meio é um valor bem aqui, ó. Para D igual a meio, a nossa força deu 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui. Então, eu vou ligar isso aqui, ó. Mais esse ponto aqui. Se eu fizer 1 quarto aqui, ou melhor, se eu fizer 1 terço, sabe quanto é que vai dar? F igual a 1 sobre 1 terço ao quadrado. Vai ficar 1 vezes sobre 1 nono. Aí dá a inversa, aí vai ficar 1 vezes 9 sobre 1. Então dá 9. Ó. Então a força agora é 9 vezes, né? Então olha só o que aconteceu aqui. A força fica lá em cima, 9. Então, eu fui aumentando, nos primeiros 3 valores aqui, eu passei, a distância era 1, deu 1. A distância aumentou para 2, deu 1 quarto. A força diminuiu. Botei 3, a força diminuiu mais ainda, 1 nono. Então aqui a distância foi aumentando. Depois eu resolvi diminuir a distância. Passei a distância para meio, a força deu 4. Diminuí a distância, aumentou a força. Diminuí mais ainda a distância, passei para 1 terço. 1 terço é menor do que 1 meio. A força deu 9, ou seja, era meio, deu 4. Eu diminuí, deu 9. Então, quando você observe que eu vou ligar agora esses pontos aqui, tá?
esses pontos, e vai dar uma coisa assim, ó. Vai dar isso aqui, ó. Certo? Vai dar isso aqui. Esse gráfico aqui é chamado, né, uma hipérbole. Hipérbole. Essa curva aqui é chamada de hipérbole. Então, gente, vamos analisar aqui rapidinho. Olhando, se vocês olharem um gráfico desse, vocês observam o seguinte: se você aumenta distâncias, né, se você vai aumentando a distância, os valores aqui desses pontos aqui, qualquer ponto que você botar aqui, ó, você vai ter um F pequeno, né, um D aqui e um F pequeno aqui. Quando você anda para lá, quando você se aproxima aqui do zero, vai diminuindo a distância, e cada vez que eu ando para cá, o valor de D vai diminuindo, o F vai aumentando. Agora, esse D nunca vai chegar a zero, porque essa divisão aqui ela se torna impossível. Então, o F, para distâncias pequenas, o F vai lá para cima, né? Ele cresce bastante aqui, né? O nosso F. Tá? E para distâncias grandes, o nosso F vai cada vez ficando aqui próximo aqui do eixo D. Tá? Então, essa é o gráfico dessa função aqui, ó. Dessa função aqui, F sobre D2, né? É o gráfico da lei de Coulomb, tá? A lei de Coulomb, F igual a K, Q1, Q2 sobre D2. Se nós fizermos esse gráfico dessa função, vai dar essa coisa aqui. Eu coloquei aqui de uma forma bem simplificada para vocês, para fazer esse gráfico, onde eu chamei K, Q1, Q2, eu chamei de A. Porque isso aqui tudo é constante, tá? O K é constante, o Q1 é constante, o Q2 é constante. Eu chamei de A, um Azinho aqui, uma constante, e eu chamei de 1. Certo? Eu chamei de 1, então ficou F igual a 1 sobre D2. Aí eu dei valores para D pequenos e D grandes, né? D pequenos e D grandes para achar o valor de F. Então nós fizemos a tabelinha aqui, né? F e D. Tá? E deu essa curva aqui, que não é uma parábola, não é uma reta, como eu falei para vocês. Isso aqui não é parábola, isso aqui não é reta, isso aqui é uma hipérbole, e tem essa cara aqui. Então vocês vão olhar isso no livro de vocês, livro texto. Esse gráfico lá está bem bonitinho, né? Que é a lei de Coulomb. Mas o que é importante vocês fazerem leitura aqui no gráfico? É se observe que o gráfico, né, para lá, quando você vai crescendo a distância, o valor de F, que é aqui nesse eixo, né? O F aqui e aqui a distância, o valor de F diminui. Quando você vem para cá, né? Diminuindo a distância, 3, 2, 1, 1 meio, esse meio aqui, o ponto já está bem aqui, ó. 1 meio e 4. Então a força, quando você vem para cá, para próximo de zero a distância, a força aumenta, né? Aquilo que eu falei, a força e a distância são inversamente proporcional. Se você aumenta a distância aqui no denominador, a força diminui. Se você diminui a distância, a força aumenta. Então, se você anda para lá, você está aumentando a distância, né? Você está aumentando a distância. Os valores da distância estão ficando maiores. A força está diminuindo, ó. Os pontos estão aqui embaixo. Se você vem para cá, a força aumenta. É isso que está aí na leitura desse gráfico aí para vocês, ok? E essa curva é chamada de hipérbole. Essa curva. Não é nem uma parábola, não é nem uma reta, porque isso aqui não representa nem uma função de segundo grau, nem uma função do primeiro grau. Tá? Como eu falei para vocês, a função do segundo grau é ax2 mais bx mais c, e a do primeiro grau é ax mais b, que é uma reta. Ok? Tá entendido? Tá claro aí para vocês esse gráfico? Nós vamos usar esse gráfico no exercício, tá? Então, uma outra coisa também que eu chamo a atenção de vocês é uma aplicação aqui. Uma aplicação. Vamos considerar, né? Vamos considerar o nosso K0, 9 vezes 10 a 9, que já é dado para a gente, isso aí é dado, Newton metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Vamos considerar duas cargas, Q1 igual a 1 Coulomb, Q2 igual a 1 Coulomb. E elas estão separadas por uma distância D de 1 metro.
Vamos calcular o valor de F, tá? Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho aqui duas cargas. Tem duas cargas Q1 e Q2. Esse experimento feito no vácuo, por isso que isso aqui indica que é constante. O experimento foi feito no vácuo, o meio é o vácuo. Essa distância entre elas é 1 metro. 1 metro. Sendo duas cargas positivas, nós vamos ter isso aqui, né? Uma força para cá, uma força F para cá, que eu vou chamar de 1, 2. 2, 1, né? Porque essa aqui é aplicada nessa. 2, 1. Ao vetorzinho aqui indicando força e uma força para lá, que eu vou chamar de 1, 2. Nós queremos calcular o valor do módulo, né? De 1, 2, o módulo de 1, 2, que é igual ao módulo de F2, 1. Esses módulos são iguais. Vou chamar só de F. São iguais ao F. Vamos calcular o valor dessa força? Então, deixa eu recapitular aqui. Tem duas cargas, Q1 e Q2, separadas com a distância de 1 metro. O valor da carga Q1 é 1 coulomb, Q2 1 coulomb, a distância é 1 metro. Eu quero o valor do módulo de F, né? No caso, aqui é o módulo. Tá? Eu estou usando só a letra F aqui para indicar o módulo. Lembrando que a força, essa força aqui tem o mesmo módulo dessa. Então, como é que fica a nossa continha? Vamos calcular o valor da módulo de F. Então, pela lei de Coulomb, né? Usando Coulomb, o que nós temos? Pela lei de Coulomb, nós temos que F é igual a K0. Era K, mas agora é K0, porque o vácuo já deu o valor. Q1, Q2. Dividido pela distância ao quadrado. Então vamos lá. F, lembrando que a força vai ser dada em Newton. K0 é quanto? 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Vezes Q1, que é 1 coulomb, vezes Q2, que também é 1 coulomb. Dividido pela distância, que é 1 metro ao quadrado. Tá? 1 metro ao quadrado. Então, aqui vai ficar F igual 9 10 a nona Newton metro ao quadrado. C vezes C coulomb vezes coulomb dá coulomb ao quadrado, dividido por coulomb ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. Metro ao quadrado dá metro ao quadrado. Então, podemos cancelar esse metro aqui com esse metro ao quadrado, esse C ao quadrado, que é o coulomb com coulomb ao quadrado, e sobrou Newton, né, que é a unidade de força. Então, força ficou 9 vezes 10 a nona Newton. Tá? E agora eu chamo a atenção para o valor dessa força F. Essa força F que deu nessa situação aqui, carga de 1 coulomb, separada de 1 metro, né, as duas, usando a lei de Coulomb para calcular o valor da força F, aqui nós temos a intensidade da força F. Olha só, 9 vezes 10 a nona. Tá? Aqui deu 9 vezes 10 a nona newtons, né? Uma força gigantesca, porque 10 a nona, né, é um número imenso, né? 10 a sexta seria 1 milhão, né? Imagina 10 a nona, né? Então você tem um valor imenso aí nessa força F. Uma força gigantesca aqui. Isso aqui seria praticamente o peso de um corpo de massa de 1 milhão de toneladas. Tá? Isso aqui seria o equivalente ao peso de um corpo de massa de 1 milhão de toneladas aqui. Quando você pega 1 milhão de toneladas, 10 a sexta vezes 10 a terceira, que é uma tonelada é 10 a terceira quilos, multiplicado pela gravidade, que é 10 metros por segundo quadrado, você vai ter um peso de aproximadamente isso aqui. Certo? Um peso, né, de um corpo de massa de 1 milhão de toneladas. Uma massa, uma força
muito grande, né? Imensa essa força. Então, cargas, né, de um coulomb somente, tá? De um coulomb, elas geram forças gigantescas. Então, a gente geralmente não trabalha com cargas, né, nessa unidade de coulomb. Nós trabalhamos com submúltiplos do coulomb, tá? Porque essas cargas aqui, elas têm valores muito grandes para forças. E a gente vamos trabalhar com submúltiplos. Em geral, nós trabalhamos com submúltiplo do coulomb lá no sistema internacional. Então, foi só para mostrar como é gigante o valor dessa força F quando você usa a unidade coulomb. E aí aparecem os submúltiplos, né? Então, diante desse valor muito grande, né? Gigante dessa força, com essas cargas de um coulomb, nós vamos trabalhar, né, nos nossos exercícios, em geral com submúltiplos do coulomb. Então, nós vamos trabalhar com os submúltiplos da unidade coulomb. A gente utiliza o micro coulomb, que é 10 a menos 3 coulomb. Utilizamos também o micro coulomb, que é 10 a menos 6 coulomb. Um nano coulomb, que é 10 a menos 9 coulomb. E um pico coulomb, que é igual a 10 a menos 12 coulomb. Essas são as unidades que vão trabalhar o submúltiplo do coulomb em nossos exercícios. E por falar em exercício, na próxima aula a gente já vai fazer a aplicação direta aqui, utilizando a lei de Coulomb, utilizando também o gráfico, né, que nós fizemos. Assim, então, de forma geral, o que nós vimos aqui hoje foi principalmente tomar conhecimento sobre a lei de Coulomb. Nós vimos que é uma equação experimental dada por uma constante K, Q1 e Q2 sobre D2. Onde essa constante K é uma constante eletrostática e no vácuo nós já sabemos o valor. Q1 e Q2 são as cargas que estão interagindo. Aqui a gente pega só o módulo das cargas e a distância D é a distância que separa as cargas. Então na próxima aula nós vamos fazer a aplicação direta dessa equação aqui nos problemas de física. Ok? Então, ficamos por aqui. Foi um prazer estar com vocês e até o nosso próximo encontro.